Olá, passando para compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor, que se encontra em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E aqui falando sobre Abacuque, começa no capítulo 1 falando sobre o questionamento de Abacuque, né? Que fala da iniquidade de Judá, do castigo pelas mãos dos caldeus e a intercessão do profeta. E aí pensando nesse versículo 2 do capítulo 2, e a palavra do Senhor, ela vai dizer que o Senhor fala para Abacuque, né? Para que ele escrevesse em uma tábua com letra legível, grande, para que todos que passassem ali, caso do viajante, alguém que passasse às pressas, conseguiria ler. E o que eu fiquei pensando é nas nossas vidas, né? Às vezes, nós damos muitas desculpas para as coisas que estão acontecendo, ou que nós estamos fazendo, só que pensando nessa palavra, nessa passagem, quando Deus fala para Abacuque isso, aí eu estava pensando sobre a palavra do Senhor. Hoje todos nós temos acesso à palavra do Senhor. Então é impossível nós, né, principalmente Brasil, né, que tem facilidade de Bíblia no celular, quem não tem a Bíblia em papel, né, tem no celular. Então nós temos acesso à palavra do Senhor, às orientações. E quando o Senhor fala para Abacuque, que está falando sobre o castigo que viria sobre os caldeus e que isso não tardaria. Porque às vezes fala do tardar no nosso entendimento, na nossa visão, porque às vezes a gente acha que o Senhor está demorando a resolver a nossa causa. Por quê? Nós vamos mais para o Salmo 70, né? Que é apressa-te, Senhor, em me socorrer. Sendo que nós precisaríamos estar mais nos Salmos 40, né? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas quando fala desse questionamento de Abacuque estava orando ao Senhor, buscando em Deus, intercedendo ao Senhor para que viesse um livramento. Só que a palavra do Senhor, a gente vai olhar em toda a Bíblia, o povo de Deus estava sempre em desobediência. E aí quando o povo estava em desobediência, o Senhor levantava uma nação, levantava um rei, um reinado para ir contra o povo de Deus, e com a permissão de Deus esse povo era escravizado. Era uma maneira de castigar esse povo e este povo voltar-se para Deus. E não é diferente conosco. Às vezes muito se ouve pregar sobre que Deus é amor, mas Deus ele é justiça. Deus é fogo consumidor. E para aqueles que desobedecem a palavra, há um castigo, ainda que um castigo em amor, porque o Senhor, ele para ser justiça, para agir com justiça, ele não vai deixar o amor de lado. O Senhor, ele continua amoroso, justo, fiel, verdadeiro, mas ele é fogo consumidor, ele destrói. E para que o povo voltasse para ele, ele sempre permitia uma escravidão, ele sempre permitia que alguma outra nação viesse e escravizasse o povo, né, dele, o povo de Israel, né? E aqui quando Abacuque faz essa oração intercedendo, né? Tipo, quando que viria o livramento para o povo? Quando é que o Senhor ia ouvir a oração dele? O Senhor está atento à nossa oração em todo momento. O problema somos nós. É a questão da obediência. E às vezes nós, é o que eu falei no outro vídeo, às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, às vezes somos nós mesmos que procuramos, mas às vezes é alguém próximo a nós, da nossa família, ou alguém do nosso convívio que faz algo errado, e aqueles que estão à volta vão também receber o castigo. Porque se nós lembrarmos da passagem da pesca, né? Os discípulos, antes não eram discípulos ainda, João, Pedro e Tiago, né? Estavam pescando, não pescaram toda a noite, e aí o Senhor manda lançar a rede. E a Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe que dividiram com outro barco que estava próximo. O que nós aprendemos? Quando nós somos bênção, nós abençoamos quem está próximo. Mas quando nós praticamos o mal, praticamos algum pecado, aqueles que estão à nossa volta também vão sofrer as consequências. Então que nós possamos meditar, que nós possamos estar atentos a essa palavra e que não há desculpas. A palavra do Senhor, eu trouxe muito como aplicação para a nossa vida, é que o Senhor não deixa ninguém enganado.
O Senhor, ele pediu para que Abacuque escrevesse essa visão, né, tornasse legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa, ou seja, até quem está com pressa ia conseguir ler, ou seja, não teria desculpas do que o Senhor iria fazer. O Senhor, ele sempre avisa o que ele vai fazer, o Senhor sempre fala aquilo que nós não devemos fazer, e ele fala também das consequências. Então, por mais difícil que é obedecer, porque a obediência ela não é fácil, né? Obedecer ao Senhor é renunciar à nossa vontade. Mas todas as vezes que nós renunciamos, obedecemos essa palavra, nós temos a recompensa, que é uma recompensa de a paz de espírito. É a paz que excede todo entendimento. Porque essa paz que o mundo oferece é uma paz que ela está visível, nós sentimos quando tudo está bem. Nós sentimos essa paz quando nós estamos com saúde, quando está tudo bem na família. Porém, quando vem as dificuldades, nós começamos a sentir angústia e tantas coisas, mas a palavra do Senhor diz que ele traz um refrigério para a nossa alma, ele é o consolo para o nosso coração em aflição. Então, a paz que o Senhor Jesus dá, ela excede todo entendimento humano. Ela vai além da capacidade de nós entendermos, tipo, como alguém pode sofrer tanto e encontrar paz. Mas é uma paz que se encontra em Jesus. Então, a reflexão para as nossas vidas neste vídeo é que nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem falado. E que muitas das vezes nós passamos dificuldades porque nós estamos em desobediência. Mas o interessante é que o Senhor, ele levantava uma nação, um reino, um rei para destruir, para escravizar, né? Escravizar o povo de Israel. Mas com o tempo o Senhor resgata. Quando o povo de Israel se voltava para o Senhor, ele resgatava o povo de Israel e destruía aquele povo que foi usado para escravizar Israel. Então, que nós possamos entender, às vezes esse problema que se levantou na sua vida, na sua família, não é para te destruir, é para te aproximar mais do Senhor. E quanto mais você se aproximar do Senhor, esse problema vai se desfazer, porque o Senhor ele vai te dar o livramento. Nem sempre o sofrimento é causado por desobediência. É bem claro deixar isso, porque a Bíblia diz, o Senhor diz que no mundo teríamos aflições. Então, vai ter situação que a gente não vai procurar e a gente vai enfrentar uma dificuldade. Mas a maioria das coisas que a gente passa é por desobediência, é por fazer coisas que a palavra do Senhor diz que não deveríamos fazer ou que às vezes ainda não é o tempo. Então, que nós possamos ficar com essa palavra. O Senhor, ele sempre nos orienta o que nós devemos fazer, o que não devemos fazer e as consequências para cada atitude nossa. E assim como o Abacuque, ele intercedeu para o povo, que nós possamos também interceder pela nossa vida, principalmente, né? Mas também para os nossos amigos, para o meio que nós estamos inseridos, para que o Senhor trabalhe e trate com cada um de nós e que nós possamos estar atentos ao que está escrito na palavra do Senhor, para que nós sejamos bênção na vida do nosso próximo e não maldição, para que nós possamos compartilhar alegria e não tristeza. Então fique com essa palavra, com essa reflexão. O Senhor está sempre nos orientando. O Senhor está sempre mostrando o que vai acontecer. Depende de nós escolhermos de que lado nós estaremos. Dos desobedientes ou daqueles que obedecem à palavra do Senhor, ainda que sofrendo. Porque Abacuque, ele fez uma oração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não nasça frutos na videira, enfim. Todavia eu me alegrarei em quem? No Senhor. Não é na condição financeira, não é na saúde, a alegria vem do Senhor. Então que o Senhor te abençoe e que você possa se alegrar de conhecer a palavra do Senhor. E se você tem buscado pouco, busque mais, procure conhecer mais o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. A alegria verdadeira, a paz verdadeira está na palavra do Senhor. Não está em pessoas, não está em outro lugar, senão na palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe.